Olá, mundo do samba, olá, canal de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba, mas também seja bem-vindo ao último podcast deste semestre se encerrando. A gente começou o nosso podcast lá no final de março, então março, abril, maio, junho, julho, e quase 4 meses, né, de episódios em que a gente aqui discutiu muitas coisas, e é basicamente isso. E uma dessas discussões que a gente teve nesse semestre, no início desse ano, foi exatamente a isenção do nosso quadro Criadores, em que a gente aqui fala de grandes carnavalescos do Carnaval de São Paulo. A gente teve a oportunidade de estrear o quadro com o Augusto de Oliveira, em quem a gente teve ali toda uma conversa. Mas hoje, infelizmente, não temos como ter uma conversa com o carnavalesco de hoje, pois iremos falar de uma pessoa que já faleceu, que é o Tito Arantes, bicampeão do Carnaval de São Paulo, com passagens também no Carnaval de Santos. Então hoje aqui a gente vai lembrar, na verdade, da sua obra artística em especial, principalmente na Mocidade, na Nenê, na Rosas de Ouro e na União Imperial, né, que são as escolas que ele passou, entre outras várias, né, que aqui a gente vai falar ao longo do nosso episódio. Então, basicamente isso. Então, não deixe de seguir os Sambistas de Depressão nas suas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook. E aqui no YouTube, se você estiver vendo, não deixe de curtir, compartilhar, comentar este vídeo. E se você está numa plataforma de áudio, não deixe de curtir o podcast para você ter as atualizações. A gente não vai ter mais atualização por enquanto, né? Mas você pode rever nossos episódios e quando a gente voltar, você vai ter as notificações de quando acontecer as coisas. Então, basicamente isso. Então, vamos lá ao nosso episódio de hoje, né? Hoje a gente vai lembrar então do Tito Arantes. Tito Arantes, ele tem uma formação na administração de empresa. Fez algumas colaborações artísticas, mas o fato é que o Tito Arantes vem de uma família também de sambistas. Ele é um dos membros da enorme família Tobias. Ele não é um parente direto, mas ele está ali nas ramificações existentes. Começou ali no Camisa, passou pela Mocidade Alegre, passou pela escola de samba lá da Zona Oeste, a Águia da Zona Oeste. Quem conhece, né, sabe quem é. E é basicamente isso, né? Só que a veia artística, né, como carnavalesco de fato, vai surgir em 1980 no grupo de acesso, quando ele faz, né, a 7ª colocação no enredo daquela escola da Zona Oeste, a Águia da Zona Oeste, Dourada, e é basicamente isso. Mas antes, vamos aqui pontuar pontos que eu acho que são interessantes. Um deles são os figurinos, né? Todos os desfiles do Tito Arantes, o ponto forte são as fantasias, né? As fantasias são assim de extremo requinte, de extremo luxo, de extremo acabamento, muito volume, um bom uso de penas. Quando eu passei praticamente esse mês inteiro assistindo os desfiles do Tito, e é incrível como ele coloca não só penas, né, plumas e tudo mais, mas também serrotes com pequenas plumas na cabeça desse serrote. Isso vai crescendo, né, vai dando volume na ombreira, vai dando volume na cabeça, vai dando volume no costeiro. Também é incrível como as fantasias dele, de certa forma, tem a base uma única cor, e essa cor ela vai se desfazendo ao longo do desfile e tudo fica muito harmonioso. Então, assim, o Tito Arantes ele faz parte, portanto, de uma formação de carnavalescos da cidade de São Paulo, em que ele não tem uma formação artística, como, por exemplo, tem um Edson Machado, como teve um Raul Diniz, entre outros tantos, por exemplo, um Augusto de Oliveira, mas ele tem uma formação, uma expertise da quadra, né, do dia a dia, né, do chão da escola de samba do Barracão. Então isso faz com que as fantasias dele sejam extremamente direcionadas para o interesse da comunidade, da escola que ele está inserido. Então a gente vai ver aqui ao longo do episódio
quem estiver no YouTube vai ter uma experiência mais interessante que quem estiver na plataforma de áudio. E a gente vai perceber como as fantasias, elas têm cada ano uma proposta diferente. Isso aqui é hoje, não é desmerecendo, mas acho que hoje em São Paulo a gente não tem um carnavalesco que saiba fazer tantas fantasias bonitas, funcionais dentro do enredo. Acho que fica aí essa lição aqui pro que a gente vai ter hoje, né? Uma cor que aparece praticamente em todos os desfiles de forma majoritária é o branco, seja em plumas, seja em gravatas, seja nas ombreiras, seja na fantasia como um todo, né? O branco aparece de forma muito constante. A cor que menos aparece nos desfiles dos Tito Arantes é o verde, que vai aparecer de forma acentuada quando ele vai estar no camisa verde e branco, mas é uma outra questão. E a cor secundária em boa parte das apresentações do Tito é exatamente o dourado. O dourado aparece de forma também bastante acentuada, logo depois do branco. Então, por exemplo, na Roda de Ouro, né, o primeiro setor, após a comissão e abrir alas em 92, é uma aparição praticamente dourada e branca, né, que termina no segundo carro, e depois a escola volta para o branco, vai fazendo gradações com azul e rosa, no caso das cores da escola como um todo. Outra coisa que é bastante interessante é o desenvolvimento dos enredos, em que quase sempre segue uma ordem cronológica dos fatos. Um exemplo disso é a Nenê em 91, quando ele faz aquele desfile da mentira, em que primeiro ele faz de um tempo, entre aspas, irreal, ou esse tempo mais mítico, e depois, quando ele vai para o tempo histórico, ele também segue uma linha cronológica. Então, portanto, ele não faz idas e voltas, né? Ele segue uma cronologia, de certa forma até um pouco positivista, se a gente for observar, mas é uma herança desse carnaval dos anos 80 e 90, em que os enredos eles não são tão críticos como, por exemplo, a gente tem hoje na atualidade. Aliás, o Tito Arantes é um carnavalesco que trabalhou durante praticamente toda a sua carreira em enredos subjetivos, né? Então você não tem grandes narrativas históricas, né? O primeiro desfile histórico dele, que de fato vai falar de história, é 2000, por causa da obrigatoriedade. E o primeiro enredo afro dele, e aliás o único, é exatamente na Lei de Vila Matilde. Então, ou seja, ele teve ao longo da sua carreira muitos enredos subjetivos, muito em função das escolas que ele passou, né? Principalmente a Mocidade e a Rosa de Ouro, que durante os anos 80 e 90 trabalharam muito essa temática. Mas é interessante que o desenvolvimento dos enredos dele sempre segue essa linha cronológica. Outro ponto é o ótimo trabalho, como a gente já meio que adiantou, nas cabeças, ou seja, nesses capacetes que os componentes usam, e nas plumas, né? E são muito bonitos. Tem um desfile que não é tão bonito, que é o desfile da Rosa de Ouro, de 95, Paixão Nacional, que o setor que ele vai falar dos esportes, ele faz fica bem evidente isso, né? O costeiro, ele de certa forma serve de complemento do que está acontecendo, no que está aparecendo da cabeça do componente. Então, na cabeça, por exemplo, da ala do basquete, era uma cabeça de basquete, e atrás era o quê? Um cesto, né? Então, conforme o componente andava, parecia que a bola ia atingir o cesto, fazer a cesta, assim como todo. Então, a gente tinha um ótimo trabalho nessa parte de cima, né, do ombro para cima do componente, e que fazia a fantasia ficar muito bonita, né, e bastante volumosa. É uma característica de todo o trabalho dele, inclusive na São Lucas, que talvez seja o trabalho mais difícil dele em termos de investimento no grupo especial. O único senão do trabalho do Tito, e aí eu acho que também é por causa da formação dele, ele era figurinista, o ponto fraco, vamos dizer assim, dos desfiles quase sempre são as alegorias, né? As alegorias não são tão volumosas, não são tão, vamos dizer assim, luxuosas como por exemplo, como são as fantasias. Mas aí, lá no finalzinho, a gente vai tentar explicar e entender por que isso. A gente já discutiu, de certa forma, isso com o Augusto. Então, de certa forma, se a gente tiver mais um terceiro componente aqui, a gente vai descobrir que talvez seja uma tendência ali no final dos anos 90. Então, a gente vai dividir aqui o período do Tito em 4 fases. A primeira delas, na verdade, a gente vai intitular aqui de aprendizado. Essa fase de aprendizado, ele vai fazer desfiles
em escolas que estavam na UESP ou no Acesso. Por exemplo, Raízes da Amizade, em 1980, em que ele vai fazer o desfile lá na Águia da Zona Oeste. Em 83 e 85 ele faz desfiles da Vila Maria, Encontro de Três Raças, Pindorama, Uma Viagem Encantada. Mas são desfiles que a gente não tem acesso, infelizmente, acesso fonográfico, porque não existia transmissão de desfiles, né, do grupo de acesso. Tinha do especial, mas não tinha do acesso. E também a gente tem pouca informação nos arquivos de jornal e tudo mais, então vai ficar devendo aqui, infelizmente. Mas quem tem lembranças desses carnavais que ele faz na Vila Maria, na Águia de Ouro, deixa aqui nos comentários, caso você tenha alguma recordação. Mas a primeira fase ainda, de certa forma, que ainda é um aprendizado, esse aprendizado é um aprendizado de alto padrão, né? Porque ele vai assumir o cargo de carnavalesco da Mocidade Alegre. A Mocidade Alegre tem um vácuo gigantesco nos anos 80 de carnavalesco, né? Depois ali de 82, a escola entra numa fase muito ruim, criativa, de concepção e tudo mais. E o Tito Arantes já era na Mocidade, ele foi passista, ajudava em barracão e tudo mais. E aí ele vai assumir em 1986 o desfile da Mocidade, que infelizmente a gente não tem registros. Mas aqui a gente vai se pautar em 87, 88, 89 e 90, que talvez sejam os grandes desfiles ali nele na Mocidade. O que é interessante nos desfiles dele na Mocidade, entre 87 e 90, são exatamente as comissões de frente, que são bem luxuosas. É uma característica de todos os desfiles do Tito Arantes, uma construção de comissão bastante simples, com grande luxo, grande acabamento, roupa de certa forma, lembrando uma roupa de velha guarda, né, fraca e tudo mais, mas de certa forma ali você tem por exemplo, costeiros com plumas bem sinuosas, e quase todas elas praticamente monocromáticas, amarelo, verde, branco e a última, se não me engano, também amarelo. Essa tendência de comissão se estende na Nenê 91, quando ele vai fazer as águias, né, as mulheres águias lá no começo do desfile, e vai se alterar na Rosas de Ouro, mas aí é por outro motivo que a gente vai ver também. A criatividade é muito interessante na Mocidade Alegre. O primeiro desfile, por exemplo, em 87, por exemplo, 87 e 86, as fantasias são muito ruins em termos de concepção e acabamento, realização e tudo mais. Mas a partir de 88, quando ele faz o desfile ali do Vanzolini, a gente começa a perceber um uso de criatividade, principalmente nessas cabeças que vão ser a característica do trabalho do Tito. Em 89 e 90, aí é um alto padrão, de certa forma, no uso de materiais, principalmente acetato e principalmente da arte plumária, que ele sabe utilizar muito bem. O interessante também é o jogo de cores. Quase todos os desfiles que a gente vai falar aqui da Mocidade tem o branco como base, como a gente já discutiu, né? O branco é uma base muito forte do trabalho dele, e uma aposta na montagem da escola para a narrativa do enredo. Curiosamente, ele faz 2 biografias e 2 enredos que são bastante difíceis de fazer, né? Um que é essa ideia do surgimento do homem, que ele vai falar aqui da América e tudo mais. O Termas, que é um enredo sobre essas águas que curam, de certa forma, que são bem difíceis. E ele vai fazer essas 2 biografias que são, de certa forma, semelhantes, que vão ser totalmente distintas, né? Se a gente pega as biografias de 87 e 88 da Mocidade, a gente compara com a Sapoti na Rosas e com Manuel de Nóbrega na São Lucas, a gente vai perceber que são bem diferentes nas construções. Então, se a gente fosse pautar as características do trabalho da Mocidade do Tito, é exatamente um aprendizado, porque, de certa forma, o grupo de acesso é um laboratório, de certa maneira. Então você tem condições que para São Paulo ali nos anos 80, início dos anos 80, não existiam praticamente, as escolas praticamente estavam jogadas ao Deus dará. E quando ele chega na Mocidade, a Mocidade nos anos 80 já era uma grande potência econômica. Então, ou seja, ele sai literalmente do
do trágico para o alto padrão econômico na época. Então, ou seja, essa fase dele na mocidade, a gente coloca aqui como aprendizado, porque de certa forma ele está aprendendo a lidar com essa pressão de uma escola que já era grande uma das grandes campeãs do carnaval da época, e que tinha um investimento, era grande, era sempre esperada pela imprensa e tudo mais. Então, assim, a gente vai começar aqui a gente vai aqui pontuar primeiro o desfile de 88, vice-campeão na Mocidade Alegre, do Paulo Vanzolini, né? O cientista, poeta. E é interessante nesse desfile como um todo, é como ele consegue utilizar, quem está no YouTube vai perceber um pouco melhor. O desfile, as fantasias são muito simples na parte de para baixo, né? Essa parte, por exemplo, aqui da parte que ficaria aqui a camisa, a gravata, os ombros e a parte de baixo da calça e das sapatilhas. Essa parte é muito simples. A grande sacada dele é o que? Ele pegou o homenageado, que era o Paulo Vanzolini, que é um cientista, biólogo, e ele pega essa paixão que ele tinha por aves, por répteis e tudo mais, anfíbios, e ele coloca isso como a cabeça da escola. Então, se você pega a transmissão da época, você vai perceber que toda o desfile da escola praticamente é uma grande floresta, um grande zoológico, né, um grande centro de pesquisa biológica, porque você tem, por exemplo, na aula das cobras, pelo menos ali umas 100 pessoas com capacete de cobra na frente, a aula dos jacarés, então você tem ali mais ou menos umas 100 pessoas com cabeça de jacaré, você tem a bateria que está ali de tuiuiu, você tem a aula das baianas que estava de garça, você tinha a comissão de frente que era o lagarto, que era uma grande paixão do Vanzolini, sapos, tem uma aula de pavão que é lindíssima, né? Que ele só coloca a cabeça do pavão e nas costas ele coloca o que? As plumas, né? As penas do pavão. Então, se você olhasse de frente, você ia perceber que tinha o animal esculpido e atrás dele as plumas, né? Então, ou seja, ele deu ali um conjunto bastante interessante. Então, foi a grande sacada nesse desfile, que não tinha tanto investimento, como por exemplo vai ter em 89 e 90, mas aqui foi a grande sacada de o que? Utilizar o homenageado dentro da parte científica dele, né? Tem a parte também músico do Paulo Vanzolini, que aí a escola muda a cromática, muda a proposta visual, mas essa abertura da escola é muito criativa. E talvez esse talvez tenha sido o trunfo para a escola ter sido vice-campeã em 88. Porque esse trato artístico, né, esse trato da criatividade, de você pegar algo do homenageado e colocar como a parte principal do começo da escola, é uma grande sacada. Esse desfile, de certa forma, talvez seja o primeiro grande desfile do Tito Arantes no Carnaval de São Paulo. Eu não colocaria nem... Por mais que o desfile do Moraes Sarmento seja um desfile bastante emblemático, acho que o grande trabalho artístico do Tito Arantes é exatamente do Paulo Vanzolini em 88, né? À toa que foi vice-campeão, né? Então aqui a gente tem também um começo de leitura de como utilizar os materiais, porque aqui você tem essa parte da cabeça, que embora seja de uma criatividade fantástica, você ainda tinha fantasias muito simples na parte de baixo, ainda dava para perceber ali que ainda não tinha uma exploração tão grande da fantasia como um todo, principalmente em conjunto, né? Que uma coisa é fazer uma fantasia de um destaque, fazer uma fantasia de comissão de frente, as comissões de frente do Tito sempre foram muito bem feitas, outra coisa é você pensar isso em escala macro. Isso ele vai fazer em 89, no enredo Seiva da Vida, Termas. Por quê? Em 89, a gente sai dessa criatividade do homenageado, né, do Paulo Vanzolini, essa coisa dos animais e tudo mais, e a gente mergulha, né, de cabeça no alto luxo e no alto padrão, né? Aqui, pela primeira vez, a gente vai ver as alegorias crescerem de uma forma assim, vultuosa. A gente tem um trabalho de pluma em 89 muito bem feito, principalmente nas alegorias. Tem, por exemplo, a alegoria do Egito, tem o Abre Alas, que é muito bonito, mas tem a alegoria do Egito, tem a alegoria final, que é a alegoria quando chega em São Paulo, tem a alegoria de Caxambu, do Dom Pedro, a fonte de Dom Pedro.
E o interessante do desfile de 89 é exatamente que se em 88 a gente teve essa criatividade como centro, em 89 a gente tinha o luxo muito acentuado dos materiais, que aqui ele usa muito cintilante, muito brilho, acetato e outros materiais laminados para dar esse efeito, mas principalmente o trabalho de pluma e de cor, porque a gente começa com esse amarelão, esse douradão, e a gente vai passar por um amarelo e branco, um amarelo e preto, um branco com vermelho, um branco com vermelho com pontos de outras cores, como o rosa, o azul e o verde, e no final a gente tem um branco, azul e verde, que é para chegar nas águas, né, aqui do Brasil, termais e como um todo. O interessante é que, por mais que o enredo seja sobre a água, são fontes termais, não tem nada azul, né? Então, essas duas primeiras imagens que a gente tem aqui são exatamente as representações do desfile de 89, e a gente não tem nada azul. Qual foi a grande sacada do Tito? Ele, nas alegorias principalmente, como o desfile era de dia, ele fez várias fitas, né? Pequenos filetes, grandes inclusive, de espelhinhos, né? Então, quando batia o sol, dava a impressão que estava saindo água. Então, foi uma grande sacada, uma grande ideia de você fazer a representação da água a partir do espelho, né? Então, isso foi bastante, e aqui mostra criatividade dentro desse trabalho mais luxuoso que ele faz em 89. Já o desfile de 90, que é o desfile A Nossa Pré-História, Quem Sou Eu, que são as duas últimas imagens aqui que quem está no YouTube está vendo. Aqui é o outro, aqui eu acho que é a consagração dele na mocidade, é o último ano inclusive, em que aqui é talvez o melhor trabalho de alegoria do Tito ao longo da sua vida, claramente sem considerar essa nova era do sambódromo acontecer ali em 2007, 2008, mas em 90 talvez seja o grande trabalho artístico nesse sentido. O curioso, se você assistir os desfiles da mocidade, você vai perceber que tem uma alegoria que ela tem é um globo, né, que ele gira, e esse globo aparece em todos os desfiles da escola, mas o melhor uso dele foi no desfile de 90, que é o carro da China, né, que é um pagode chinês, e as pessoas rodam, né, dentro desse carro. E esse carro, o carro da China, que é um alto padrão de luxo, o carro do budismo, que também é um alto padrão de luxo, ele se contrasta com o carro do iglu, né, que é um iglu e um grande urso, né, todo branco. Então, ou seja, esse desfile de 90 é o desfile mais confuso dessa época dele na mocidade, mas curiosamente é o desfile mais bonito. Esse desfile de 90 tem uma coisa que é fantástica e que só ir assistindo em vídeo, né? Então fica aqui o convite para você assistir o desfile da mocidade de 90. É como as fantasias, além de você ter um belo trabalho de cor e de uso de pluma, você tem algo que cresce, que são os adereços de mão. Então, todas as alas têm adereço de mão e o desfile cresce, não só em termos de volume, mas também de altura. Tem uma ala que são moedas, é um estandarte, são 3 moedas em cima e sobem e descem várias fitas, né? E é lindo o movimento, vendo pelo vídeo. E interessante que todos esses adereços de mão estão dentro da temática do enredo, e eles são brilhantes, e eles são de material que contrasta com o luxo, acabamento em tecido, em pluma, que ele coloca na fantasia. Então é muito interessante nesse sentido. Então essa primeira fase, né, de um aprendizado do Tito, acho que a mocidade foi o grande laboratório da sua criação. Quando ele chega aí então na Rosas de Ouro, o negócio muda muito de figura, né? Porque ele não chegava só numa Rosa de Ouro, ele chegava numa escola que era já multicampeã, vinha de campeonatos seguidos, e ele assume a Rosa de Ouro. E aí na Rosa de Ouro é glória e luxo, né? Ele vai ficar na Rosa de Ouro entre 92 e 96, e aqui quase todos os desfiles, com exceção do desfile talvez de 95, todos os desfiles são muito bons, assim, quase sem exceção. O interessante é que nesses altos e baixos a gente tem a criatividade que se adapta ao estilo da escola. Então ele estava saindo de uma mocidade que tinha uma pegada muito diferente em termos de enredo, em termos de postura, e chegando numa Rosa de Ouro que era campeã,
tinha uma pressão de manter esse status e manter o campeonato, o título, né? Então, ou seja, ele chega na Rosas de Ouro numa escola também acostumada com luxo, né? Com grande requinte, e que em 92 ele já dá uma cartada de quem é o Tito Arantes de certa forma, né? A gente tem grandes volumes de fantasia aqui na Rosas de Ouro, que é uma continuidade que ele estava fazendo em 89 e 90, principalmente em 90, e que aqui na Rosas de Ouro ele traz, mas ele vai readaptar essa realidade de volume. E a montagem dos desfiles, né? A montagem, principalmente, por exemplo, do desfile de 92, é uma coisa mais urbana, né? Ele pensa São Paulo dentro dessa ótica da cidade. Então, você, por exemplo, você não tem quase nenhuma pluma ao longo do desfile, mas pelo contrário, você vai ter muitos materiais leves ou duros, metálicos ou foscos para contar essa história. Que é diferente do desfile da Sapoti, né, da Ângela Maria, que ali você tem que um alto padrão de luxo, uma proposta, uma montagem de escola como se fosse um teatro. Você tem ali materiais que você vai utilizar mais esses materiais de luxo, pedrarias e tudo mais, do que, por exemplo, em 92 você vai utilizar materiais mais de impacto e de efeito de uma urbanidade, que é diferente do desfile de 96, que é o último dele, que é o desfile da comunicação, das cartas, né? Em que ali é uma outra pegada, ali você tem uma mescla da mocidade de 90 com a Rosa de 94. Então, eu acho que o mais interessante do Tito na Rosas de Ouro é isso, né? Como ele se adaptou à realidade da escola, e é uma escola que era muito bem administrada pelo Eduardo Basílio, uma escola que tinha patrocínio quase todo ano, e tinha também essa cobrança de estar no topo. Tanto é que, se a gente for perceber em termos de colocação, na Rosas de Ouro vai ser a maior regularidade, né? Porque ele é campeão em 92, ele vai ser terceiro lugar em 93, campeão em 94, vice em 95, vice em 96. Então, ou seja, ele na Rosas de Ouro tinha esse padrão, né? Ele foi ele foi o carnavalesco que mais deu certo na Rosas de Ouro na década de 90, né? A única pessoa que vai conseguir passar os feitos do Tito Arantes em termos de colocação, de resultado, em termos de padrão, é o Jorge Freitas. Ele não vence tanto quanto o Tito. Então, seja, só para a gente ter aqui a importância do Tito Arantes, não só na Rosas de Ouro, mas nesses anos 90, que a Rosas de Ouro é uma escola de grande padrão, né? De competitividade, principalmente. Vamos aqui analisar alguns desfiles. Claramente a gente tem que falar do campeonato de primeiro, né? É o primeiro campeonato dele na Rosas de Ouro e também o primeiro campeonato dele como carnavalesco. O desfile de 92 a Rosas de Ouro, ele tem essa coisa, né, que a gente acabou de falar aqui, que é essa questão do não Duco, qual é a minha cara, né? Que é o título do enredo, né? Eu tô esquecendo de falar o título do enredo, né? Mas não Duco, qual é a minha cara? E, de certa forma, aqui você tem uma comissão diferente que é extremamente imponente. Você tem isso que já tinha dele, tanto na Mocidade, tanto em 91, quando ele estava na Nenê. E essa imponência da comissão de frente da Roda de Ouro contrastava com o Abre-Alas, que era um Abre-Alas que não era tão grande, não era tão volumoso, mas ele tinha ali as cores da cidade, as cores da Rosas e a própria Rosa, que está um pouco escondidinha ali, né? Mas o fato é que essa abertura do desfile ela era extremamente imponente e que contrastava com o que vinha atrás, né? Porque atrás você tinha uma overdose de dourado para lembrar São Paulo enquanto nostalgia, que é uma das alas mais bonitas desse desfile, que é a ala das lamparinas, né? Quem está vendo no YouTube é essa terceira imagem da primeira fileira. E a gente pode perceber que a gente tem o adereço de mão, que vai aparecer muito nesse desfile, nesse começo. Esse adereço de mão, ele está conjugado com uma cabeça, que são pássaros dentro de uma cabeça, lembrando um Brasil colonial, que é esse cabelo mais esse chapéu pontudo. E você tem um pano que, de certa forma, cobre o componente, mas dando a estrutura da fantasia. E ele está dentro desse setor dourado, que depois ele vai saber muito explorar depois desse setor,
ele vai utilizar o branco pontuado com rosa, azul e dourado para contar a urbanidade de São Paulo. Então você começa com o suntuoso, que é exatamente o brasão da cidade de São Paulo e as glórias. Depois você vai para o Marco Zero, que é exatamente a Praça da Sé. E aí você vai descobrir a cidade dentro do desfile como um todo. Então, ou seja, é um desfile que, em termos alegóricos, é mais reprodução da cidade de forma carnavalizada. Mas você tem momentos, por exemplo, na ala do trânsito, no cruzamento da Ipiranga com a São João, que é essa ala que a gente está vendo aqui, que tem os sinais de trânsito. E aqui parece que é pena, mas não é pena, né? Isso aqui é Etaflon. E ele faz isso de forma em filetes, ou filete que dá ali um balanço, ou filete duro. E você tem ali, né, todo um trabalho de gravura mesmo, né, de plotter, seria um plotter hoje, né? Que ali você tem ali todas as representações. Isso vai acontecer na parte do Tietê, na parte de frente e de trás, que são os peixes, a água e tudo mais. Isso aparece também nesse momento aqui de mostrar os prédios, a Avenida Paulista e tudo mais. E aparece no final da escola. E ainda em 92, é uma coisa que é muito interessante no desfile, que é exatamente a ala das árvores, que você tem ali, quando ele está falando ali do Ibirapuera, né, você tem ali uma fantasia que é toda verde, e ela não tem grandes ombros, e ela não tem uma grande cabeça, mas pelo contrário, ela tem um adereço de mão, como se fosse um guarda-chuva, só o vareto no guarda-chuva, e você vem descendo com vários, talvez, macarrão, né, que são aquilo que sobra, aquela lasanha que sobra do tecido, e ela vai descendo, né, formando o guarda-chuva e como se fosse uma árvore, né, como se o componente todo fosse uma árvore. Então, esse desfile de 92, ele é um grande clássico do Carnaval de São Paulo por isso, talvez, né, porque ele não é tão óbvio, né. Você tem uma construção de desfile numa escola de samba que vinha já de grandes luxos, e ele vem e joga essa proposta, né, urbana de enxergar a cidade pela estética também, né? Então 92 é um dos melhores desfiles da Rosa de Ouro, não é porque ele venceu, é porque o modo como ele é montado, seja no enredo, seja nas fantasias, seja nas cores, seja nas alegorias, ele é muito bem feito, né? E aqui só é possível por causa de um carnavalesco tão bem que era o Tito, né? Então, de certa forma, em menos de 10 anos no grupo especial, ele já era campeão e ele já mostrava todo um requinte, né? Uma leitura de grupo bastante interessante, eu diria. Aí ele vai fazer o desfile de 93 na Rosa de Ouro, que é exatamente hoje um dia de festa, que eu não acho um grande desfile, né? Você tem ali um uso interessante das cores e tudo mais, mas aqui já mostrava que o trabalho, por exemplo, alegórico no 93, ele é muito fraco. Ele é uma coisa que é muito importante dizer nos trabalhos do Tito, é que ele não usa grandes esculturas. Por exemplo, não usa bonecão. O único bonecão que vai aparecer de fato nos desfiles do Tito vão ser na camisa 2000 e o famoso maneco na São Lucas, né? Então, ou seja, ele não tinha esse hábito de colocar grandes esculturas nos carros. Esse hábito vai começar no Carnaval de São Paulo no final dos anos 90, para ser mais sincero, nesse século, mesmo século 21. Então, o Tito, ele vem de vamos dizer assim, uma escola de carnavalesco em que é figurino de alto luxo, de alto padrão, e alegorias que são mais cenografias do desfile. Que aí a gente chega em 94, né, o desfile de 94, que é o Sapoti, que é o segundo título dele na Rosas e é o último título dele no Carnaval, e que aqui, gente, é luxo atrás de luxo, é luxo explicando luxo e explicando dentro do luxo o que ele quer, né? Eu vou citar aqui duas alas que eu acho que são muito bonitas nesse desfile, tem outras várias, né? Mas acho que a ala das baianas, que elas estão ali como se fosse uma representação de realeza, né, de certa forma, é interessante porque não tem a única arte de pluma que tem é na cabeça, e ela tem vários filetes que vão saindo como se fosse aquele acetato prensado, e gera esses coraçãozinhos que vão descendo dentro da roupa dela.
Aliás, uma coisa que é muito importante de pontuar aqui, tanto Augusto quanto Tito, né, tem um trabalho com baianas que é incrível. Todas as baianas do Tito são baianas, né? Então aqui não tem nenhuma grande invenção na ala. A ala vem bonita, vem com pano da costa, vem com gravata, vem com babado, vem com turbante e assim por diante. Mas também que eu acho que é interessante nesse desfile, que ao mesmo tempo que você tem alas que não tem muita pluma, você tem alas que tem muita pluma. Que é essa ala aqui no final, que são os reis e rainhas, que é uma ala lá no final do desfile, em que você tem ali uma coisa que é muito trabalhada no Tito, que são exatamente o costeiro, conjugado com essa parte aqui do dorso do componente, que vai descendo e gerando a fantasia como um todo. Outra coisa interessante no desfile de 94, tô falando certo? Acho que eu tô falando certo. Se eu estiver falando outro ano, é 94, né? É o desfile da Sapoti. O interessante é que todos os setores têm uma escala de cor em que a fantasia do começo e a fantasia do final dialogam com o carro. Pegar aqui esse setor, que é o setor do rádio e TV, cinema e TV, desculpa, em que você tem toda uma construção de ala, que são duas alas que são pretas e brancas, e termina no carro, que é um carro todo preto e branco. Mas perceba que os carros de 94, eles são meio que caixotes. Por que são caixotes? Porque como você está falando de uma homenageada que quase todo o seu projeto esteve exatamente nos palcos, então todas as alegorias são praticamente grandes cenários dessa apresentação da Ângela Maria. Então é muito bem trabalhada e pensada, né? Porque se em 92, por exemplo, ele trabalha urbano para explicar São Paulo, e esse urbano ele é totalmente duro, totalmente construído, aqui em 94 ele vai utilizar a temática da homenageada, o luxo como um todo, para contar essa história. Então você vai ter carros que são mais cenários do que necessariamente o estético criativo, fantasias que são mais luxuosas, com uso de materiais diversos para explicar essa história, e assim por diante. Em 95, aí já acho que é um pouco diferente, porque em 95 a escola vinha de um título, vai fazer esse enredo das grandes paixões nacionais, que eu acho um desfile muito ruim. Desculpa quem goste, mas eu acho um desfile muito ruim, embora a escola fique na terceira colocação, seja vice-campeã. Mas eu não gosto muito desse desfile. A única coisa que eu acho que é interessante é a comissão de frente, que aqui ele sai do luxo das comissões que ele fazia, e aqui ele vai mais para o sensível da homenagem ao Ayrton Senna. Mais interessante de 95 é o retorno da rosa, aquela rosa gigante no carro, que já era uma tradição, é uma tradição das rosas, que se perdeu, espero que volte nesse carnaval de 2024, mas é uma tradição da escola essa grande rosa. O desfile de 95 é marcado também pelo uso excessivo de costeiros gigantes, que é uma tentativa talvez estética de sair para o criativo no enredo que não era tão fácil de ser abordado e que de certa forma deixou de ser pesado para o componente. E aí vem a grande sacada de um grande carnavalesco, né? Porque em 96, quando ele vai fazer o desfile Uma Janela para o Mundo, que de certa forma é um desfile que ele vai falar do correio, você tem o inverso. Nenhuma fantasia tem costeiro para cima da cabeça, e a maioria dos costeiros, eles são costeiros de efeito. Ou seja, quando o componente se movimenta, o costeiro vai junto com ele, né? Não fica aquela coisa fixa, pesada. Um exemplo disso é a primeira ala depois do abre alas, que é uma ala de representação dos indígenas, em que você tem um costeiro que vem da parte aqui no meio das costas e vai até a parte de cima da cabeça. É um costeiro como se fosse um círculo todo em pena, mas são penas que não são grandes, são pequenas, são filetes de pena. Você tem uma gravata com motivo indígena e você tem, quando o componente abriu os braços, desciam várias, como se fossem vários fios, né? Fios ali talvez de tecido, não dá para entender muito porque a imagem é muito ruim. Mas interessante que isso vai dando movimento e ele utiliza esse efeito não só nessa primeira ala, como na segunda ala atrás, que depois vai chegar no carro do Brasil, né, das matas e tudo mais. O interessante também nesse desfile é que todas as alas como um todo,
elas contam uma ideia muito interessante de falar dessa comunicação. E como ele vai utilizar, como ele vai explicar essa comunicação? Com adereço de mão. Tem, por exemplo, uma ala que é a ala do... quando o correio chega no Brasil, em que você tem uma fantasia toda, se não me engano, ela é branca e rosa, mas você conta, né, ela é preta e branca, na verdade, e dourada. Ela é uma fantasia preta, branca e dourada. E quando o componente mexia o braço, você percebia que ele estava segurando um adereço, que não era muito grande, e na ponta do adereço eram várias cartas, né, vários envelopes, que era para contar exatamente a chegada do envelope dessas cartas no Brasil. Outra sacada interessante é a ala das baianas. A ala das baianas é o passo colonial, em que elas estão de baiana, mas a cabeça delas é como se fosse um cesto de cartas, né? E isso é muito bonito. E todo o desfile praticamente não tem nenhum grande costeiro. Outro destaque nesse desfile é exatamente a criatividade, né? Na ala das araras, por exemplo, você tinha o componente com uma grande cabeça de arara, o corpo dele era como se fosse uma sublimação de penas, e quando ele abria os braços, o braço estava dentro de uma capa e dava o movimento de arara, né? E essa criatividade vai percorrer todo o desfile até o final, que é o final todo branco, azul e amarelo, que aí já chega no correio. E aqui também tem um grande trabalho alegórico, né? Essa alegoria do descobrimento é muito bonita, muito bem estruturada, muito bem montada. Então, era o último desfile dele na Rosa de Ouro. É um desfile que mostra o luxo, o acabamento. É de certa forma, paralelo ao desfile da Mocidade de 90, porque em 90 era um grande desbunde de bom gosto, né? E aqui em 96 também tinha isso. Mas acho que o interessante dessa passagem do Tito pela Rosa de Ouro é exatamente esse trabalho estético que ele faz, né? Se readaptando às temáticas da escola, e faz isso muito bem, de certa forma. A terceira fase, eu acho que já é a fase do espetáculo, em que aqui, mais ou menos ali entre 99 e 93, a gente vai ter... Eu não gosto de falar que é uma crise, mas eu acho que aqui, nesse período, é já um período em que a criatividade ela se torna um fator essencial para driblar a falta de investimento. Na camisa verde e branco nem tanto, mas na São Lucas e na Águia da Zona Oeste isso fica bem visível, né? No desfile da China, por exemplo, que é o último desfile dele, depois ele vai passar por grupos menores. O desfile da China, por exemplo, que ele não é o único carnavalesco, você percebe ali que aquele estilo de carnaval dos anos 80, do final dos anos 80 e dos anos 90, não dava mais um efeito visual dentro daquele carnaval, mesmo com boas fantasias. Era também visível essa não adaptação ao modelo de desfile da época. Então aqui a gente está falando daquele alto padrão luxuoso da Gaviões da Fiel, a alta organização da Mocidade Alegre, junto com a da Rosa de Ouro, e aquela imponência popular da Vai Vai. Era muito difícil de competir com isso, né? Embora ele tenha passado por duas escolas muito fortes nesse sentido, a camisa verde e branco já estava no período já de início do seu declínio, né? 2000, eu acho que é o carnaval em que ele tenta dialogar com essa realidade. O desfile dele na camisa é talvez o trabalho dele que tenha mais esculturas nos carros. E são esculturas bem feitas, são bem colocadas, são bem postas, mas mesmo assim, né, fica bem visível que falta ali alguma coisa. Ele tenta driblar isso também com adereço de mão, com efeito prático nas costas, em costeiros, nos ombros, mas isso não acontece, né? Isso já não dava tanto efeito, porque o alegórico já estava se tornando o padrão. E a gente tem também a manutenção, e aqui eu acho que é o que se mantém, que é a grande característica dele, que são grandes fantasias e fantasias muito bonitas, né? Então acho que esse seria esse Tito que entra no carnaval do século XXI já sem, vamos dizer assim, se entender nessa realidade, né? Então, de certa forma,
Se a gente pega aqui os desfiles do Camisa e os desfiles da São Lucas, o desfile do Camisa ele tem essa realidade, né, do verde. Aqui é um verde excessivo, né? Ele usa o verde aqui sem ter fim. E aqui você tem uma tentativa, né, de criar esse volume pedido do carnaval da época, em que eu acho que ele consegue. Mas também em 2000, nem todas as escolas conseguiam entender o que estava acontecendo nessas transformações, né? Isso vai acontecer de fato a partir de 2003 e 2004. Na São Lucas, eu acho, embora muita gente lembre só do meme do Manecão, eu acho que o interessante nesse trabalho da São Lucas é, por exemplo, é um dos melhores desfiles em termos de fantasia desse ano. A fantasia, por exemplo, da boca, né? Essa boca que é desse riso, né? O componente dentro do riso, né? Dentro dele está ali a pessoa. Você tem a ausência de pluma, você utiliza esses pompons, né? Que dá esse efeito bastante bonito de volume. Aliás, esse desfile da São Lucas, se na Rosas, no Camisa, por exemplo, no final ele já não usava mais costeiro, aqui na São Lucas ele usa costeiro para contar ou para suprir a ausência de pluma, que era uma coisa que ele utilizava muito. E esse desfile da São Lucas, as baianas são lindíssimas, né? É um trabalho belíssimo, e aqui mostra que ele sempre fez baiana mesmo. E a comissão de frente, por mais que ela não dê certo por causa da chuva, ela é muito bonita, né? Uma maquiagem bem feita, uma costura, um alto padrão de costura dentro ali das fantasias, e é muito bonita, né? Infelizmente não deu muito certo, né? O final, né? Que aqui seria a quarta fase do Tito Arantes, acho que a gente pode dizer que é um período já de último ato. O Tito ele morre, falece em 2011. Então o último carnaval dele de fato é 2010. 2010, ele entre 2007 e 2010, né? Ele vai estar em Santos, na União Imperial. E ele faz o último desfile dele na comissão de carnaval da Águia da Zona Oeste. A Águia Azul e Branca da Zona Oeste. E nesse período, né? Ele vai fazer em 2003 a milenar cultura de um povo que tem olho grande já entra na China. Aí em 2005 na UESP, no terceiro grupo, ele vai para Iracema, Meu Grande Amor, no desfile em homenagem a Eduardo Basílio. Em 2006 ele faz um terceiro grupo da UESP, Baianidade, uma grande romaria, na Acadêmicos do Ipiranga. E aí em 2007 ele vai também continuar na Acadêmicos do Ipiranga, mas ele vai para a União Imperial, no grupo especial de Santos. E ali ele vai ficar de 2007 a 2010, como eu disse. Na União Imperial, ele vai ter 2 terceiros lugares, um quarto e um quinto. E o último desfile dele no grupo especial é no retorno, né? No sábado de carnaval, abrindo no desfile sobre Ribeirão Preto, né? Um título grande aqui, que ele estava na comissão de frente do Gal, do Caputo e assim por diante. Esse período é um período em que essa criatividade do carnavalesco já não era essencial para o desfile acontecer. Porque não adianta você ser criativo, você tinha que ter dinheiro para que essa criatividade acontecesse. E não era só ter criatividade e um pouco de dinheiro. Era você ter um projeto a longo prazo, uma grande empresa, né, como era o Carnaval de São Paulo nessa época. Então, de certa forma, os desfiles que ele faz entre 2007 e 2010, eu vou destacar aqui o desfile de Ribeirão Preto, né, porque é o último, e o desfile da Mangueira, lá na União Imperial, que eu acho que são bem bonitos. E você tem aqui, em Santos, um trabalho, uma reconstrução do Carnaval Santista. O Carnaval Santista volta em 2006, então ele está dentro desse retorno. Então as escolas não tinham grande investimento, não tinha grande poderio financeiro, embora a União Imperial fosse uma grande força do Carnaval de Santos, ela não era tão rica como ela é hoje, por exemplo. Mas ele faz belos trabalhos na União Imperial. O desfile um tour pelo centro, né? A União tomou o bonde da história, que é sobre a cidade de Santos, é muito bem feita, é uma abertura bastante impactante. O desfile da Mangueira, que eu acabei de falar, nos 80 anos da Mangueira, é muito lindo. A abertura ali em verde rosa. Aliás, ele usa o verde rosa de uma forma excepcional nesse desfile. E o desfile de 2010, ele é bem interessante, embora perceba-se aqui que talvez falte um fôlego criativo, mas a abertura impactante ali em preto e tudo mais. Já o desfile sobre Ribeirão Preto,
é um decile em que a gente consegue entender que o Tito Arantes está ali exatamente no trato da montagem do decile, no modo como as penas estão colocadas dentro da fantasia. Você percebe ali um trabalho, por exemplo, na ala das baianas, que era Oxum, muito bem feito. Aliás, era a segunda ala de Oxum que ele fazia, né? Porque em Narciso Negro ele faz. Então, o interessante nesse decile é que eu acho que foi o último decile dele num grupo especial, né, em São Paulo. E de certa forma foi uma última boa impressão, né? Talvez se ele continuasse no carnaval, ele talvez estivesse ainda com fôlego, né, para se manter nessa estrutura de gigantismo. Mas mesmo com todos os percalços, com todas as questões existentes, ele faz talvez o grande desfile do século XX, que é Narciso Negro, né? Então, o clássico do século XX foi feito pelo Tito Arantes, né? Narciso Negro, não preciso dizer, né? Foi reedição da Nenê recentemente, mas é um grande clássico do carnaval paulistano, eu diria até que brasileiro. A ideia do enredo, o enredo da sinopse não é ele que faz, né? É feita pelo Júnior Teles, se eu não me engano, mas a execução e a ideia, né? E a desenrolada, a ideia como um todo, passa por ele, né? Então esse desfile de 97 Narciso Negro, ele é incrível. As alegorias não são tão bonitas assim, né? Que acho que tem que ser dito, né? A Nenê não tinha um belo trabalho alegórico nos anos 90, mas ele faz um trabalho de fantasia que é um absurdo. A montagem narrativa do enredo também é muito bem feita, e todo esse conjunto visual que o Tito ajuda a criar deságua nesse samba que é um clássico do carnaval, né? Então, mesmo que Narciso Negro não vença, é talvez a grande obra do Tito Arantes na sua vida, né? Por mais que ele tenha assistido 2 títulos na Roda de Ouro, eu acho que Narciso Negro tem um enredo muito numa pegada crítica. Aliás, só para não falar que eu não falei, né? Em 1991, na estreia da Nenê no Sambódromo, o Tito Arantes aceita o convite de uma escola que quase foi rebaixada em 90. Ele faz um desfile ali na garra do que ele tinha ali na sua estrutura. Não é um desfile muito bonito da Nenê em 91 sobre a mentira, mas ele faz um desfile crítico, que é o primeiro grande desfile crítico, né? Ele não faz desfile crítico nem na Camisa, nem na São Lucas, nem na União Imperial, nem na Mocidade. E aqui na Nenê ele faz 2 enredos críticos. Um crítico político, que era o Enredo da Mentira, que é vamos dizer assim, a história que a história não conta de 2019, a Nenê já tinha feito em 91, e quem fez foi o Tito Arantes, né? Então, só pra gente ficar aqui bem evidente a importância do Tito narrativamente. E Narciso Negro é o único desfile afro, de fato, dele no carnaval. E ele faz logo o afro, né? O grande afro, uma narrativa, uma mudança de narrativa, inclusive dentro dos desfiles, dentro da temática na Nenê de Vila Matilde. A gente tem aqui uma construção de camadas, né, de propostas que são muito interessantes. Por exemplo, o primeiro setor, você tem ali um branco um branco dourado e azul, que é a ala das baianas, que depois deságua num tom terroso, que seria a representação dos negros em África, que termina numa floresta verde. Então você tem branco, azul, dourado, azul, amarelo e vermelho, azul, amarelo e ocre, que termina no carro verde com Exu na encruzilhada na África, né? E aí você tem o segundo setor que é todo branco, que vai ali pelo azul, que termina também no verde. E o interessante nesse segundo setor é que, diferente do primeiro, que você tem um trabalho de franjas, de grande movimentação do componente, no corpo como um todo, você tem no segundo setor aquilo que ele já fazia na Mocidade no Rosas, que são grandes varetas mais ou menos de 40, 50 centímetros, e que só na pontinha você tinha uma pequena pena, e essas varetas ficavam nos ombros e na cabeça, né? Então ficava uma coisa gigantesca, né? Para quem via de longe, né? Na televisão, e dá um efeito muito bonito. Aí no terceiro setor, ele já dá um outro tipo de perspectiva, que quando ele vai para o setor musical, ele vai trabalhar mais com a pressão do acetato, que dá aquele efeito bonito, né? E ali ele vai utilizar pequenas plumas, mas principalmente esse acetato em adereço de mão. E aí, no quarto último setor,
ele vai usar e abusar de certa forma dos adereços de cabeça, dos adereços de mão, de capas para dar volume e assim por diante. No final, quando ele vai fazer ali as críticas, né, ele abandona o luxo e ele vai mais pro conceito, né, que são grandes roupas, né, como se fosse um homem anúncio, e ali estão ali as palavras de ordem, e termina no final na ala da vitória, uma ala azul e branca, que termina no último carro, inclusive, que estava o seu nenê. Esse desfile, de certa forma, se a gente pega ele visualmente, então, ele é extremamente pomposo numa nenê que não era tão rica. Como eu disse, as alegorias desse desfile não são bonitas, mas quando, por exemplo, você pega a ala das baianas, a dança de Oxum é uma coisa assim incrível, né? Que, aliás, o Fábio Gouveia conseguiu, de certa forma, retratar, mas eu acho que não chega, né? E que nada contra, né? Mas não chega a esse poema que foi a ala de 96. Tem essa ala, que é essa ala com contas, né? Que eu tô falando, né? Que são esses aqui nos braços, né, descem essa espécie como se fosse aquele barbeador, né, e ele desce com um efeito de plástico, né, que dá um efeito muito bonito. Essa extensão do costeiro com a pluma é muito interessante. E a ala da alforria é a ala mais bonita do desfile, em que ali você consegue fazer uma representação de asas voando, né, na ombreira que sobe, né? Normalmente a ombreira vai para o lado, mas aqui a ombreira ela sobe e no final dela são várias plumas, né? Que termina essa rigidez e faz ela ser incrível, né? Muito bonita e faz o componente ali dançar também. E uma das frases, né, dentro da sinopse desse enredo é: Narciso Negro é pura reflexão sobre o orgulho de ser negro no espelho da fria lâmina da exploração humana, né? Então, de certa forma, né, esse desfile, né, de 97, que é um grande clássico do Carnaval de São Paulo, foi feito pelo Tito e é, de certa forma, é o grande desfile dele, né? De certa forma ele faz Nondocodoco, é um grande desfile, Paulo Vanzolini é um grande desfile, mas eu acho que Narciso Negro é um clássico do Carnaval e ele ajudou a contribuir e ele nos ajuda, né, a contar a história do nosso Carnaval. Então esse foi o nosso episódio de hoje. Acho que o que fica aqui de reflexão é como a gente, né, enquanto estrutura de carnaval, foi aposentando compulsoriamente os nossos carnavalescos. Seja o Augusto, né, que a gente já de certa forma discutiu, que de certa forma perdeu espaço, né, não estava mais inserido nesse letramento de desfile que era o Carnaval de São Paulo. Eu acho que o Tito Arantes é um belo exemplo disso, né? Quando o Carnaval de São Paulo como um todo passou a priorizar o visual alegórico, quem não estava dentro desse letramento simplesmente perdeu espaço. Mesmo você tendo um dos melhores carnavalescos em termos de fantasia da cidade de São Paulo, você, de certa forma, perdeu ele, né? Você disse para ele que o que ele sabe não é o suficiente para estar dentro desse carnaval que estava surgindo. Então acho que o Tito Arantes ele tem essa importância. E acho que é importante te lembrar dele, né? Um carnavalesco negro. É um dos poucos carnavalescos negros que venceram em São Paulo. Então acho que isso é muito importante dizer. Uma cidade que expolia a própria cultura carnavalesca, que é negra, ela expolia também o seu artista, né? O seu grande artista negro. A gente tem outros, claro, né? Mas o Tito Arantes foi bicampeão do Carnaval de São Paulo, fez um dos melhores desfiles do século XX, e tem uma importância gigantesca para a mocidade, para a Rosa de Ouro, para a Nenê e assim por diante. Então acho que a gente tem que lembrar mais do Tito. Infelizmente a gente não tem grandes trabalhos, a gente não tem nem registros fotográficos do Tito, então fica aqui devendo de certa forma. Mas eu acho que espero que tenha tentado aguçar a curiosidade das pessoas e quem sabe no futuro a gente não tenha um trabalho científico ou outros tipos de produção sobre a obra do Tito, sobre a sua vida e sobre toda a importância do seu legado. Então esse foi o nosso episódio de hoje. A gente encerra o Sampa Samba nesse semestre. Foi um semestre que a gente veio para um outro espaço, né, para os sambistas da depressão. Foi um semestre que a gente teve ali grandes reflexões sobre as coisas, né, que estão acontecendo no Carnaval de São Paulo, que são importantes sempre a gente falar. Mas a gente tem esse espaço aqui com os criadores que vamos voltar com ele, né? O Sampa Samba, portanto, vai ficar o mês de agosto e setembro inativo,
Para quem não sabe, né, todos os episódios que a gente tem aqui são meses de pesquisa, de trabalho. Nesse meio tempo é aula que eu dou, é o doutorado que eu estou terminando. Então, de certa forma, é um podcast que requer muito mais esforço de pesquisa do que necessariamente de vontade. Então, a gente fica aí agosto e setembro inativos, mas pesquisando o nosso próximo semestre, que é um semestre que começa em outubro e vai se encerrar em fevereiro, aí sim, lá no nosso famoso Alvorada Paulistana. Então, esse foi o nosso episódio de hoje. Fique à vontade para ver os nossos episódios passados aqui no Sambistas da Depressão. E se você quer ver os outros episódios, né, desde o 1 até o atual, é só você ir nas plataformas de áudio, e alguns deles estão em vídeo também lá na SASP. Então deixe de seguir o Sambistas da Depressão, nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e outras coisas mais. E aqui no YouTube, deixe de curtir, compartilhar, comentar esse vídeo. E até a próxima. Nunca esqueça e nunca deixe de sambar.